Continuando, agora nós vamos fazer a peça que é o bispo. Também vamos usar o peão como base para o bispo. Mesmo procedimento que nós fizemos com a torre, nós vamos renomear a geometria para bispo. Vou desligar temporariamente o Mesh e vou salvar esse arquivo como bispo. Bispo, salvando. E vamos começar a trabalhar. O bispo, ele é um pouco mais alto que o peão, então vamos aumentar a altura. Então você já sabe que para aumentar a gente vem editável poly, vértice, selecionamos os vértices e vamos puxar aqui. Então aqui, a altura do bispo. Também nós sabemos que o bispo, ele tem a parte superior ovalada. Então vamos dar esse tratamento aqui nessa parte superior. Não é circular, mas ela é oval. Então eu seleciono também esses vértices da parte superior. Vou deslocar um pouquinho para cima. E vou esticar para dar a sensação de ovalada. Como é que eu vou esticar? Eu vou usar o comando escala e vou manipular apenas no eixo Y, aqui ó, estiquei para dar esta sensação de alongado. Se eu quiser ajustar um pouco aqui, eu posso mover. Então aqui o bispo, ele tem na parte superior dele, aqui em cima, uma bolinha. Então nós vamos colocar essa bolinha aqui em cima do bispo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar uma esfera e anexar ela ao corpo e depois conectar ela à geometria. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos criar a esfera. Eu tenho minhas vistas no Create, é uma primitiva, né? Create uma geometria primitiva, esfera. Então venho aqui via teclado e configuro o formato da esfera. Ela vai ter, vamos fazer com meio centímetro de raio inicialmente, e eu vou fazer com 12 segmentos. Por que 12 segmentos? Porque eu também tenho 12 segmentos na base do bispo. O bispo está com 12 segmentos, a esfera também terá 12 segmentos. E eu vou colocar ela aqui, vou tentar criar ela aqui já nessa altura. Então, eu vou dar um Z de 16 centímetros e Create. Então, aqui aparece a esfera que eu acabei de criar. Então, essa esfera será anexada ao bispo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma conexão. Nós vamos conectar esta geometria à geometria do bispo. Para isso, eu preciso fazer uns pequenos acertos antes. O primeiro deles, qual é? Pegar a minha esfera e converter também em editável poly. Botão da direita em cima da esfera, editável poly. Detalhe, a hora que eu criei a esfera, eu não falei, mas é importante lembrar, eu estava com a viewport top ativa. Então, ela foi criada neste sentido, por isso ela tem essa geometria assim. Se eu criasse a esfera em outra viewport, por exemplo, na vista left, se eu fosse lá, create, esfera, né, e eu clicasse no create, ela criaria uma esfera, só que está aqui distante, ó. Só que o parâmetro dela seria esta viewport left, ó. Ela criaria assim, neste sentido. Isso não ajuda. Então por isso que eu fui na vista top e criei para ela ficar nesta posição já mais adequada. Ok? É só um detalhe que eu acabei esquecendo de citar aí para vocês.
mas é importante você saber. Então aqui eu tenho F3, F4, está aqui. Então nós temos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos editar. Então nós temos duas geometrias na tela. Se eu clicar a letra H, ele vai me listar o que existe na minha cena. Eu tenho só duas geometrias. Uma delas é o bispo e a outra é a esfera. Tá? Nós vamos trabalhar na esfera agora. Então, selecionei, modificador. E o que eu vou fazer na esfera é simplesmente apagar essa parte inferior aqui. Essa parte inferior eu vou apagar. É simples, é só selecionar um vértice. Se eu selecionar um vértice e apertar o Delete, ela apaga a parte inferior. Saio do subnível e clico fora. Então eu fiz uma abertura embaixo da minha esfera aqui. Então ela está aberta. Ó. Isso aqui chama-se border. É uma borda que eu criei na geometria. Igual quando a gente apagou a parte superior do peão para a construção da torre. Eu tenho uma borda, uma abertura. Eu preciso, para fazer uma conexão legal, eu preciso também ter uma abertura aqui na parte superior do bispo. Então eu vou selecionar o bispo, vou no comando vértice e vou selecionar esse vértice aqui do meio. Esse vértice do meio vai ser o parâmetro para a gente fazer essa parte. Então, estou aqui, vértice selecionado. Então, vamos lá. Eu vou dar um comando, eu vou executar um comando chamado chanfer. Então, eu venho aqui, que é um chanfro. Eu posso chanfrar vértices. Então, settings. Deixa eu zerar o valor sempre tem que ser zerado para você ter mais segurança. E aqui eu vou com muita calma, clicando, e ele vai, deixa eu trazer para cá, ele vai criando o chanfro para mim, ó. Ele cria o chanfro e automaticamente ele cria o fechamento, criando um polígono de vários lados. Só que eu preciso que seja uma borda para eu poder fazer a conexão entre as bordas. Então eu tenho essa opção aqui dentro do chanfer que me permite fazer um chanfer, chanfrar uma peça e ao mesmo tempo abrir. Eu necessariamente não preciso fechar tela fechada, eu posso simplesmente chanfrar e ele deixar aberto. Então eu vou clicar aqui, ó, e eu consegui uma aberturinha aqui também. Ok, confirmo, clico fora. Então eu tenho aqui duas geometrias e as duas geometrias elas estão com uma abertura, uma borda. Muito bem, mas são duas geometrias separadas. Agora eu vou anexar a esfera à geometria do bispo. Seleciono a geometria do bispo, só a geometria do bispo. Está selecionada, então aqui bispo, editável poly, nível editável poly, não estou em nenhum subnível, vou até fechar. Nesse nível superior, eu vou aqui num comando chamado attach, anexar. Quem? A esfera. A hora que eu clicar na esfera, você vai ver que a cor da esfera vai alterar. Por quê? Porque ela foi anexada a esta geometria do bispo. Ela está anexada, então agora a esfera é um elemento. Eu tenho o bispo e eu tenho a esfera como elemento. Todos fazem parte de uma mesma geometria. Tanto é que se você fizer a listinha, se pedir a lista, você só vai ter o bispo. Só existe o bispo. E no bispo você tem dois elementos, a esfera e o corpo do bispo. Muito bem, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ligar as duas. Vamos conectar. Não, nós vamos fazer as duas serem uma só topologia. Então vamos lá. Polígono, border. Seleciono as duas bordas, abro uma janela aqui. Eles, por filtro, só seleciona a borda, ó, só abrir. Só pega a borda, porque no subnível borda, só trabalho com a borda. Óbvio.
Então aqui eu vou usar um comando bridge, ponte entre eles. Então eu venho aqui, deixa eu maximizar aqui, clico no settings do bridge, e aqui no settings do bridge eu tenho alguns parâmetros, mas na verdade eu não mexo em nenhum, só vou ter uma divisão. Se eu quisesse ter mais divisões, eu poderia ter mais divisões, mas não é o caso. Nesse caso é uma só, e eu confirmo aqui, ticando, clico fora e sai. Logicamente que ficou alongado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos selecionar os vértices da esfera e mover aqui, vai ficar nessa posição aqui. Tirar o grid um pouco, a letra G, ó, tá aqui, letra J, tira essa seleção aqui em volta, e eu vou ligar de novo o Mesh Smooth. Então, com o Mesh ativado, eu tenho o melhor parâmetro de como ficou essa parte do bispo. O bispo tem mais um detalhe, que é um corte, mas nós não vamos fazer porque a gente vai entrar num outro recurso que ainda não é o momento de nós mexermos, que seriam as operações booleanas ou pró-booleanas. Então aqui por enquanto nós vamos deixar assim mesmo. Ok.